Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 12 de março de 2025. Aí, Tatiana, aqui tem a Tatiana, minha irmã, que é também do grupo do clube de membros do canal, e a Tati, que também é do clube de membros. É uma amiga nossa, uma colaboradora do canal, que vive comentando comigo, que adora que eu fale sobre os sirianos, que fica sempre aguardando. Então, dessa vez eu resolvi citar você nominalmente. E apesar da próxima aula já ser sobre a constelação de Órion, é óbvio que os sirianos, vira e mexe, volta e meia, serão citados, aparecerão de maneira indireta ou mesmo de maneira direta e muito importante. Tamanha é a importância deles como uma das 3 linhas de influência que atua sobre a manipulação genética desse planeta, como explicou Pandora já em outras aulas. Então, para chegar na sala maravilhosa, vamos fazer então aquelas nossas prévias já tão tradicionais, focando, sobretudo, mente, pineal, coração e chama tribo. Inspire. Coloque para dentro o oxigênio acompanhado do éter, da quinta essência, e trabalhe com você essa energia. Dentro de você, com você do comando. É o Tikkun. É a ressignificação de si mesmo. O reparo de si mesmo para o reparo da obra e o reparo do Criador. Converse com os seus tijolinhos formadores. Entre em contato com os seus elétrons. Produza o PKM Zeta. Produza novidades para os seus RNAs mensageiros. E ao colocar para fora, use a saída de ar com força, sendo expulsa pelo diafragma e o períneo, para que saia de você junto com gás carbônico, gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, assim como mágoas, fobias, medos, rancores, apegos, ciúmes, orgulhos e outros sentimentos, sensações que não pertençam mais a você nessa existência. Em nome dos queridos guias, amados mestres, e de toda a nossa enorme família estelar, junto com Rancor, Rokiná, Druxus, Tukalá, Mina, Kadisha, Vamos Maria Conga, vamos a Adonesh, borda do prato avonal, de onde a Yotakten e Mithan-El vão nos oportunizar a energia Almara através do portal Avona Shantar, que será entregue inicialmente aos filhos paralíticos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes, com destaque para Panther, Jaguar, Astar Niolin II, Maria das Estrelas, Astar Sharam, comandante siriana, que hoje está aqui mais uma vez, falando diretamente dela, deles, do povo dela, da cultura dela, que se desenvolveu durante tanto tempo antes de nós e que veio para cá e que se estabeleceu, como se estabeleceu em vários outros parados, como você vai ver, tem visto nas últimas aulas e verá mais uma vez aqui hoje. Esses seres manipulam a energia Aka, a energia Almara, entregam-na aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus trabalhadores da Seara, maravilhosos, mensageiros, orgulhosamente trabalhando junto conosco, no mesmo projeto, na mesma lógica, na mesma ideia da construção de uma nova era, de uma nova humanidade, de uma nova terra. Energias manipuladas, eles começam a atuar individualmente em cada um de nós, cada um de vocês, alocando-nos no centro de círculos concêntricos que eles abrem, atraindo a equipe de dragões, entregando a energia ao Mara, a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha. Trono Exu, Trono Pombagira, capitaneam a nossa formatação do mercado de proteção coletivo, uma redoma dourada que nos envolve.
ele se liga às nossas tronqueiras. E nós, lá no centro, montando, formatando o nosso gongá, o nosso mercado de proteção individual, com nossas imagens, velas, incensos, fitas, cristais, etc. E assim juntos vamos a Gaia, Pachamama, Namburuquê, solicitar aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico Astrastone. Chega até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, adentrando ao nosso organismo e parando no chakra básico, chakra raiz, do pé da coluna, o Muladhara, que se liga ao corpo átmico na tríade superior e vem até nós, para do pé da coluna, ascender lentamente como duas serpentes douradas do Kundalini, que ao longo desse caminho curam, transmutam e nos permitem transcender. A energia chega ao nosso coração, liga o motor Taurus, aciona a chamatrina e ascende até a pineal. Entrando em contato com a energia Aka, a energia Almara, uma simbiose quântica nos permite uma amplitude energética, um entrelaçamento quântico com nossos coligados, abrindo nossa mente, abrindo nosso terceiro olho, terceira visão, e exultando pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kan Shampam, Kan Shampam, Kan Shampam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Harion, Harion, Harion Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Hoje eu estou vestido, inclusive, com a camisa da Maria Padilha Rainha. Não sei se vocês conseguem ver o nomezinho dela aqui, ó. Já até para vocês verem mais o rostinho dela. Linda, olha. Essa é a nossa camisa do Nume. Essa camisa a gente usa, ela é quase a minha segunda pele. Eu vou muito com ela. Nós temos outras camisas, é claro, inclusive tem uma do Veludo. Eu vou começar a colocar aqui para vocês verem. Para vocês entenderem que há um trabalho nosso, que é local, que é presencial. Não estou vendendo camisa não, tá, gente? É apenas uma amostra de algo que é nosso. Somos só nós lá dentro que temos esses materiais. Só para vocês verem que nós entramos em contato com esses seres a ponto de usarmos camisas deles e está tudo bem. E aqui não tem nenhuma tentativa de propagandear nada. Como eu venho há muito tempo usando outras camisas e nenhuma delas eu cheguei a mostrar para vocês, porque é coisa minha, individual, hoje eu resolvi mostrar, porque essa é do projeto. Ela é minha, entre aspas. Essa questão de meu, minha, seu, sua, nosso, vossa, esse possessivo ele é muito relativo. Então, vamos às aulas. Sírios e Antares. Já começamos a falar um pouquinho sobre Sírios e Antares nas aulas anteriores. Hoje a gente fala só um pouquinho mais também. Os antarianos, se vocês lembrarem, eles questionaram a supremacia de Sírios em 80% dos 113 países da galáxia, que era e é o que Sírios tinha e tem. E eles exigiram uma equivalência do poder de votos, ainda que não fosse igual, mas que não fosse um percentual tão diferente, no Senado das Federações. Você vai lembrar, inclusive, que nas próprias aulas do nível 0, eu já havia falado com vocês um pouco sobre essa questão. Mas esse percentual de sírios era a estratégia siriana para se antecipar e controlar algumas possíveis interferências em sociedades que já haviam se mostrado corruptas em disputas pelo poder. Vimos isso ao longo de muitas aulas. Antares não aceitou a estratégia e induziu um levante. Então, ele conseguiu levar junto deles outros, não foram muitos, e Sírios D, como parte do Império Siriano, precisou demonstrar o poderio militar de todo o Império, gerando aquilo que a gente chamou de convergência Antares. Se você procurar, olhando para a imagem, inclusive, ó, você vai observar que há também o nome confluência Antares. É a mesma coisa, tá? Uma imagem apenas ilustrativa. E essa convergência ou confluência Antares, ela teve alguns conflitos. Lembre-se também que eu já falei aqui no canal
que há autores, não são muitos, inclusive, que afirmam que não houve essa questão, não houve esse conflito. Eles tiveram diferenças, mas não chegou a haver conflito. Então, é uma questão de ponto de vista ou apresentação de uma forma de entender aquela questão. Após alguns conflitos, nessa lógica, nessa versão, se deu a criação de 12 colônias. E Sirius A, outra estrela Sirius, tornou-se um importante centro ascensional e de conexão monádica. Então, você vê a importância de várias estrelas e a gente vai continuar trabalhando com as estrelas do Cão Maior, que é onde está Sirius. As várias estrelas de Sirius e da onde partiu o Império Siriano, que acabou se alastrando, como nós vimos, para outras áreas. Agora, falando um pouquinho de Sirius D e Adara. A raça híbrida de humanos e reptilianos do poderio militar de Sirius D, que eu acabei de falar no slide anterior, tornou-se uma poderosa raça no quesito físico e estratégico, além de possuir capacidades paranormais. Então, depois de alguns conflitos, inclusive a confluência Antares, esses sirianos mais bélicos, mais ligados a essas questões, se espalhavam por outras áreas, só que eles não eram somente truculentos, brutamontes, não. Eles eventualmente utilizavam-se disso por necessidade, mas eles tinham capacidades paranormais, além de outras valências. Já em Adara, mudando de estrela, no nível 5D, foi criada uma raça reptiliana. Então, estou falando de duas raças diferentes já aqui, tá? Oriunda de Dracos de Tuban, lembrando que Tuban é da constelação de Dragão, que nós já vimos, e Algieba, da constelação de Leão, que nós vimos também. Para quê? Para melhorar a capacidade bélica e predatória, gerando soldados perfeitos para mundos de metano. Lembra que eu já falei que em outros mundos não se respira necessariamente igual aqui como oxigênio. E outros gases, também da elite militar siriana, é essa outra raça. Foi utilizada nanotecnologia e mecatrônica, algo que nós já estudamos aqui também, a fim de produzir essa raça capaz de destruir os Citrax e os Alpha-Dracos de Rigel, que vinham causando problemas há algum tempo, e nós já vimos isso outrora. Como parte também da defesa do Império Siriano. Então você pode pensar assim, então você está destrinchando aqui toda a defesa do Império Siriano? Pior que não. Isso é um pedacinho dela. Isso é uma parte, é uma amostra. O Império Siriano ainda não foi totalmente revelado. Nem eu tenho acesso a todo ele. O BS1, que está aqui embaixo, está ligado lá em cima a essa raça reptiliana que eu estou citando aqui nesse momento. A raça foi depois encaminhada para 4D, desceu de nível, e transferida para o Wesley, outra estrela, além dessas que a gente está vendo aqui. Ó. Nanotecnologia. Uma imagem ilustrativa que parece meio filme Matrix, só que isso aqui ó, é uma célula. Isso é um nanorobô. É filme, né, professor? Não. Os dois já existem hoje. Esse tipo de coisa já é feito. A nanotecnologia, inclusive, é utilizada abertamente, sem nenhum esconderijo, pela medicina. Talvez vários de vocês já tenham feito exames ou cirurgias usando nanotecnologia. Não é só para guerra, não é só para coisa ruim. O Wesley, outra estrela. Em Wesley, se deu a primeira experiência de fusão genética entre Citrax e Rigel, aqueles que eu acabei de falar, que foram aprisionados em alguns conflitos e utilizados em pesquisas com o genoma do humano, só que tem uma mistura. Essa mistura foi capaz de produzir a geração de super-humanos, com os genomas humanoides, que está entre as melhores raças artificiais de combate. Só que já temos uma mescla, né? Genoma humanoide, super-humano e Citrax. Isso fez com que esses seres existissem em 7 e 8D durante muito tempo, e eles demoraram até descer para 5D, devido à complexidade de que caracteriza essa genética humano, humanoide, Citrax. Então você veja que a hibridagem ou a hibridização não é somente dois.
A gente já viu isso também anteriormente. Por quê? Necessitaram de tecnologia mecatrônica embutida neles, que originalmente essa mecatrônica era um projeto para armas de combate em Hegel. Mas quando foram aprisionados em Trax, o Império Siriano conseguiu capturar essa tecnologia e trouxe para eles e fez toda essa manipulação que eu acabei de citar para vocês. Super-humanos, ó, OBS-1. Isso se deu por solicitação de Sirius D há 1,2 milhões de anos para se opor, Sirius D, aos filhos de Eotaque em questões raciais na Via Láctea. Então, já era o Império Siriano vislumbrando que ela teria, e ele teria, perdão, problemas com as descendências de Eotaque e Saratem, e ao avaliar as linhas temporais, eles perceberam que eles precisavam de seres que fossem capazes de ter essas valências. Daí a criação de raças. Então você observa que eu cito muito para você a geração de raça de maneira induzida. Aqui eu não estou falando de geração de raça de maneira natural. E aí você pode pensar, mas eu, humano, então, aqui no planeta, fui natural. Não também. Lembra das 3 linhas de influência que manipularam a gente durante muito tempo? Então você observa aqui comigo que muitas das raças, quase todas, são manipuladas. Foram manipuladas. Raríssimas áreas foram deixadas naturais. A evolução ser natural. Aconteceu? Sim, mas muito pouco. Tá? Essa raça que eu estou me referindo, estou aqui no final, ó, teve muito pouca relação direta com a Terra. Tá? Aqui do lado é só uma imagem ilustrativa do que a tecnologia mecatrônica pode gerar. Seres assim, parecendo robôs mesmo. Mas não é o caso dessa raça. Ela não é robótica na íntegra. Ela utiliza parte mecatrônica. Como será no futuro o ser humano? Você, especiado naquilo que eu chamo de especiação da espécie humana, a partir de 2026, até 18 mil anos à frente, nós entraremos num processo de mescla com esse tipo de opcional tecnológico. Daí já estão as empresas, como muitas do próprio Elon Musk, introduzindo chips em alguns seres, introduzindo partes robóticas. As próteses já são uma amostra rudimentar do que será esse ser humano hibridizado também. Não se assustem com isso, porque nós já somos uma especiação dos antigos australopitecos, neandertais, Homo habilis, Homo erectus. O Homo sapiens hoje, sapiens sapiens, não veio naturalmente, como a ciência tenta mostrar para vocês. Aludra, outra estrela. Já os seres de Aludra são uma evolução indireta dos citraques humanos 6D. Aí eu até mudei a cor dos citraques, porque esses são seres com capacidade mutacional ampla. São mais flexíveis, intelectuais e emocionais. E já estão hoje em 4D. Então não tem só citraques que a gente gosta de falar, né? Do mal, da sombra, não. Também não existe uma dualidade criada por nós. Dentre os citraques, esses que eu estou falando aqui, são os que mais buscam a ascensão em fuga real da matriz de controle. Você hoje é um ser em fuga real da matriz de controle. Quando eu falo de mutação, ó, a capacidade mutacional é a mesma ideia da metamorfose, que eu falo tanto nas mitologias mais estudadas por nós nas palestras. Tais seres de Aludra são conhecidos como apaziguadores de embate na galáxia. E também têm poucas relações com a Terra. Mas uns poucos chegaram aqui, vindos de Órion, através de Órion, das relações com Órion, que a gente vai estudar na sequência, para testar a adaptação deles ao oxigênio. Lembra? A maioria desses seres, originalmente, não respirava como nós. Passaram a respirar aqui. Hoje, esses poucos que eu citei estão entre intraterrenos ou em planetas próximos à Terra. Na Lua, que é o satélite artificial, ou em bases intralunares. Aqui na imagem, ó, uma base, na verdade, mais de uma,
base lunar na superfície, como eu já mostrei para você que acontece, ela também é uma imagem ilustrativa, tá? Mas como eu já mostrei para você que acontece, aonde? Naquele lado escuro da Lua. Sirianos da galáxia, que é até o título da aula de hoje, ele é o nosso último slide. E esse slide ele é um ilustrativo, exemplo, porque a maneira como eu teria de expor o que há de acesso de Sírios daria muitas mais aulas. Só que nem tudo nós temos acesso, nem tudo pode ser revelado, e o Império Siriano é muito maior, muito mais poderoso, muito mais belo, mas não tão romântico como se fez questão de mostrar. Eu gosto de trabalhar isso com vocês, por quê? Porque durante muito tempo, e ainda hoje, a internet veicula mensagens arcturianas, antarianas, pleiadianas e sirianas. Basicamente isso. Todas as mensagens com sorriso, com alegria, com otimismo profundo. E deixa eu quebrar um romantismo aqui de vocês de imediato. Quase nenhum desses seres são capazes de refletir esse tipo de mensagem. Eles não têm esse tipo de informação. Eles não têm como informar que o umbral acabou, que o umbral está limpo, que o mal se foi, que a terra está plena. Eles não sorriem. Eles não têm essa alegria toda. Quem tem esse tipo de característica é você. O humano adâmico tem isso. Então, às vezes, o médium humano, ele sente isso. E ele reflete isso na mensagem. Mas, originalmente, esses seres são mais frios do que parecem. Apesar deles serem mais emocionais, como eu li para você no slide passado, por exemplo, do que os seres do Brahmaloka, porque eles são biológicos. Então, tem um viés diferente. Os demos e os anjos são muito mais gelados. Mas alguns desses seres aqui no universo biológico também são mais vinculados a essa lógica. Nossa ideia de alegria, de felicidade, de sonhar acordado é unicamente nossa. Por isso, as próprias imagens dos deuses rindo, brincando, com humor, isso é completamente romantismo. Tá? O Império Siriano, ele distribuiu, dentro do possível a ser revelado, 6,8 milhões de agentes encarnados por aí afora, não é só aqui. Além de 12 milhões de exilados de várias paragens de exílio. Além dos mais de 4 milhões da frota siriana que estão engajados dentro das operações de resgate. E ali não é só o RT, não. As operações de resgate de vários lugares, em muitas linhas temporais e realidades paralelas. Então, olha que leque amplo a ser aberto aqui agora. E você é um que pode estar dentre esses 4 milhões, ou os outros 12 milhões, ou os 6,8 milhões. Mas o encarnado, quando eu falo aqui, é você. Mas há outros sirianos encarnados em matéria bariônica 4, 5, 6D, em outras paragens. Participam esses seres na busca de ascensão da Terra, estando aqui ou fora dela. E além da importante participação Kumara, que faz parte desse Império Siriano, a seres de todos os mundos do Império. Eu já vi bibliografia que fala de há seres de quase todos os mundos do Império. Ok. Fora os coligados de outros quadrantes, que não são nem do Império Siriano, mas são coligados. Sirius é responsável pela evolução de 3.700 genomas. Lembra quando eu falo para você que tem muito mais raça do que você pode imaginar? Isso aqui, só nos braços de Sagitário, de Perseu e de Órion, onde se destaca essa imagem maravilhosa desse ser humano lindo e do genoma humano. Então, esse tipo de coisa, eu falei aqui de 3 braços. Lembra de uma aula que eu mostrei os braços da Via Láctea? Só falei de 3 braços. Espalhado, esse genoma humano, ao longo de muitas localidades, como a Terra, que está entre os 1.168 planetas a receberem material genético de Sírios, além do interesse desses outros lugares em seus recursos naturais. Claro que o Império Siriano, assim como qualquer império, tem interesse em uma série de coisas.
Você, genoma, recurso natural. Por isso que eu falei para você que eu vou quebrar cada vez mais esse romantismo de achar que eles são o nosso amiguinho. Alguns podem ser até seus mentores. E muitos mentores nossos são gelados, são frios, não são aquela coisa belíssima. Por isso que durante tanto tempo se percebia a relação estranhamente fria e às vezes até distante desses seres. Porque eles, muitas vezes, não sendo humanos e não tendo passagem por humano, eles não vão ter essas características. Ok? A gente fecha aqui com uma imagem que eu encontrei, a tela belíssima, e ela ilustra muito essas aulas recentes. Porque desde tempos imemoriais, esse tipo de contato acontece. Esse aqui é um xamã, típico daqueles que eu falo, entrando em contato com um ET, com um extraterrestre, com um ser de fora do planeta. Isso aqui sempre aconteceu. Isso eu posso falar para você. Contato mental, contato por desdobramento, contato por linha temporal e contato direto. Eles sempre vieram aqui, basta você ver os filmes, perdão, os muitos filmes e séries, mas o livro eram Os Deuses Astronautas. Eu estou até preparando uma aula especial no Clube de Membros que vai abordar esse tema. Mas é um assunto bem profundo que vai requerer de nós maior dedicação e abertura de mente. Cam, cham, fam. Cam, cham, fam. Cam, cham, fam. Jai, jai, Shivam, Shivam, cara. Jai, jai, Shivam, Shivam, cara. Hareon, 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 cara. Hare, 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 Om, cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Estudem. Próxima constelação é Órion. É outra que é enorme, que vai requerer de nós várias aulas, uma abertura de mente ampla para entender o que se passa, o que se passou e o que ainda se passa de Órion conosco. Estamos continuando, então, também as nossas palestras, com palestras cada vez mais inusitadas, com temas que não foram trabalhados até agora e que continuarão exigindo de nós uma grande dedicação a essa reflexão permanente. Deixe o seu like, divulgue o nosso trabalho e lembre-se de divulgar para aqueles que não se machuquem com esse tipo de trabalho, estudo e busca permanente. Até o nosso próximo encontro.